Lula compara ações de Israel em Gaza às de Hitler contra os judeus. Vamos entender aqui direitinho. Foi ontem na reunião com a comunidade africana, gente. Durante uma entrevista neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que as operações militares de Israel na faixa de Gaza constituem um genocídio e fez uma comparação com o extermínio de judeus feito por Adolf Hitler. As declarações foram feitas durante uma coletiva de imprensa no hotel onde ele está hospedado em Addis Abeba, na capital da Etiópia, onde Lula concluiu o seu último dia de viagem oficial ao continente africano. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, disse o presidente da República. Estada na Etiópia. Em sua estada na Etiópia, Lula participou da abertura da cúpula da União Africana, realizou eventos oficiais com o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed e teve uma série de reuniões bilaterais com líderes africanos. Antes de sua visita ao país, Lula esteve no Cairo, onde se reuniu com Abdel Fattah al-Sisi, discursou na Liga Árabe e fez turismo nas pirâmides acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva. Então a gente acompanhou também essa viagem que foi bastante importante para o Lula estreitar. Aliás, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, eu sei disso porque eu fiz a cartilha Lula Play com o grupo que nós fizemos lá de 50 integrantes do mercado de games. O Instituto Lula, ele é um dos principais centros de relação do Brasil e a África, tá, gente? É um dos pilares do trabalho do presidente Lula no combate à fome e nas relações internacionais. É muito importante essa comissão, esse encontro com a União Africana que aconteceu na Etiópia. E é nítido a união, o olhar do presidente para essa questão da pobreza e do combate à fome que ele mantém nesse governo Lula 3. O Conselho de Segurança não pode fazer nada na guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. A única coisa que se pode fazer é pedir a paz pela imprensa, mas parece que Israel tem a primazia em não cumprir nenhuma decisão emanada na direção das Nações Unidas, afirmou Lula a respeito do conflito. Durante a sua estadia, Lula já havia criticado Israel pela resposta que considerou desproporcional aos ataques do Hamas. Ele também se encontrou com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Sayed, que descreveu a situação em Gaza como genocídio e agradeceu o apoio do Brasil às iniciativas internacionais para investigar as alegações de genocídio cometido por Israel em Gaza. Então tá rolando isso aí, tá, gente? A gente tá acompanhando o noticiário internacional pegando fogo. E é claro, aí vai toda a mídia hegemônica contra a declaração do Lula e já tem manifestações da própria diplomacia. Após a fala de Lula, Itamaraty aguarda a reunião com o embaixador de Israel para tentar conter crise diplomática. Integrante do Ministério de Relações Exteriores faz comparação com convocação do embaixador de Israel após a reunião com Bolsonaro. Reportagem do Patrick Campores em Brasília, da sucursal do Globo em Brasília. Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter comparado as mortes de palestinos em Gaza com a matança de judeus da Alemanha nazista de Adolf Hitler, o Itamaraty adotou o silêncio como estratégia para não escalar a crise diplomática. Integrantes das pastas afirmaram ao Globo, em caráter reservado, que uma manifestação oficial só deve ocorrer após o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, se apresentar formalmente nesta segunda na chancelaria de Israel. Ele foi convocado pelo governo israelense a prestar esclarecimentos num sinal claro de descontentamento. Internamente, o Itamaraty espera que o governo israelense não vá além da convocação do embaixador brasileiro e que o assunto se esfrie com o passar dos dias. É a atitude mais inteligente a se tomar, tá, gente? Um integrante da chancelaria fez reservadamente um paralelo da situação deste domingo com a convocação em pelo menos 3 ocasiões do embaixador de Israel no Brasil para dar explicações. Um exemplo citado foi a convocação do embaixador de Israel, Daniel Sonchini,
em outubro do ano passado para cobrar explicações sobre as críticas que fez a atuação do governo brasileiro em relação à guerra entre Israel e o Hamas. O representante diplomático havia se reunido na Câmara dos Deputados com parlamentares da oposição para pedir apoio para aquilo que chamou de brandas manifestações de Lula sobre o conflito no Oriente Médio. Na ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o adversário político do petista, participou do encontro, o que aumentou a irritação no Palácio do Planalto. O integrante do Itamaraty avalia que esse tipo de situação de chamar o embaixador acontece quando um presidente ou um primeiro-ministro quer manifestar um desagravo em relação às atitudes do outro governo, mas nem por isso outras medidas costumam ser tomadas. O Palácio do Planalto, por sua vez, emitiu uma nota na noite deste domingo, após as repercussões das declarações do presidente. O presidente Lula condenou desde o dia 7 de outubro os atos terroristas do Hamas, o fez diversas vezes e se opõe a uma reação desproporcional e ao sofrimento de mulheres e crianças na faixa de Gaza, diz a nota, sem tratar especificamente da crise diplomática nem da convocação do embaixador do Brasil em Israel. Então é isso, gente. Vai ser tomadas soluções diplomáticas para uma questão diplomática, mas claro que isso escalou quando o Bibi Netanyahu, que é o primeiro-ministro de extrema-direita de Israel, reagiu. Gleisi Hoffmann defende Lula após ataque de Netanyahu. Deveriam se envergonhar dos seus crimes. Corretíssima a presidenta do PT. Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, defendeu o presidente Lula nas redes sociais. Em sua conta no X, ela expressou apoio ao petista após seus comentários comparando os ataques de Israel em Gaza. Não foi ao Holocausto, foi a perseguição dos nazistas aos judeus. Gleisi esclareceu que as declarações de Lula foram destinadas apenas ao governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu e não aos civis e ao povo israelense. Nada é tão cruel quanto o que vem sofrendo o povo palestino, vítima de uma política de extermínio orientada pelo preconceito e pelo ódio, declarou a presidenta do PT. Confira a manifestação dela na íntegra. As palavras do presidente Lula sobre o extermínio da população em Gaza foram claramente dirigidas ao governo de extrema-direita de Israel e não aos judeus, ao povo israelense, que como tenta manipular Benjamin Netanyahu. Nada é tão cruel quanto o que vem sofrendo o povo palestino, vítima de uma política de extermínio orientada pelo preconceito e pelo ódio. O governo de extrema-direita de Israel está levando o país ao isolamento internacional e tem recebido a repulsa da civilização. Deveriam se envergonhar dos seus crimes contra a humanidade, parem o massacre, sentem-se à mesa para construir a paz, respeitando o direito de todos os povos, a soberania e a justiça. É isso aí, gente. Precisa a presidenta Gleisi.